Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui na parte 2 da visão geral aqui de Deep Learning, certo? Eu dividi esse vídeo, eu vou sempre dividir devido ao conteúdo ficar extenso. Então, vamos agora para a parte 2 aqui da visão geral. Conforme o nosso assunto lá, se você não acompanhou os assuntos, emenda, vê lá na playlist e está lá disponível para vocês, ok? Então, arquitetura de redes neurais, vamos lá. Existe, pessoal, no momento que a gente vai começar a estudar a IA, né, a Deep Learning, como você chama aí, nós precisamos entender as camadas comuns ali que existem para poder começar a entender a arquitetura de redes neurais. É um assunto complexo, né, que se você for notar, mas você deve aplicar esses conceitos matemáticos, científicos, que envolvem outras áreas também de conhecimento. Para começar, você ali entender como funcionam essas arquiteturas. Algumas camadas comuns são as lineares, as convolucionais, as famosas CNNs, né? As recorrentes, RNN, as pólen e as deconvolucionais, e também essas camadas, na verdade, elas possuem combinados modelos avançados de classificação, tradução e geração de imagens e etc. Então, essas camadas, na verdade, se você for ter uma visão geral aqui dessas arquiteturas de redes neurais, ela vem com o objetivo ali de trazer uma geração de umas classificações, né? Então, ela trabalha ali com os modelos de camadas para começar a refinar esses algoritmos e melhorar ali e trazer essas, essas classificações, essas traduções e geração de imagens. Então, a gente vai ter que separar por camadas. Mais à frente, quando a gente começar a aprofundar um pouco, você vai entender um pouco essas camadas. Mas aqui, facilmente, é só você entender a arquitetura, que existe as camadas linear, né? Você já vai ver aí em grandes livros, entre outras pesquisas, você fizer. CNNs, entre outras. Vamos entender um pouco aqui dessas camadas, só para a gente ter uma visão geral. Então, assim, primeiramente, a gente tem que entender como funciona ali a rede neural. Quando você fala em rede neural, você já lembra, né? Nossa, a gente, ser humano, é uma máquina excepcional, se você for dar uma olhada, a gente, ser humano. A IA, na verdade, ela está construída baseada em nós, você, ser humano. Ok? Mas a gente primeiro precisa entender como funciona. Por isso se chama inteligência artificial, vem da inteligência. Isso é fácil, né? As redes neurais são um subtipo de método de aprendizagem de máquina que são inspiradas pela estrutura de função do cérebro biológico. Então, assim, como o neurônio biológico mostrado aqui nessa figura aqui, né, 1.2, que eu extraí aqui desse conceito do livro, que aqui tem a biologia dos neurônios, certo? Em redes neurais, cada unidade computacional, a gente, esse modelo aqui, fazendo analogia, né, cada unidade computacional a gente faz analogia com um neurônio, ok? Então, as redes neurais, a inteligência artificial vem baseada em pesquisas científicas relacionadas ao nosso cérebro humano. Então, por isso se chama inteligência artificial. Então, para a gente começar a criar essa rede neural, esse computador inteligente, a gente teve que estudar essa biologia do neurônio. Isso é importante. Então, aí entrou em diversos outros assuntos. E aqui entra nesse assunto aqui, que a gente pegando essa estrutura, né, o papel do analista, entender a estrutura ali dos neurônios, que tem os detritos, tem um axion e tem os núcleos, certo? Se você for ver a biologia do neurônio. Aí a gente extrai essa informação para artificial neurônio, a gente vai criar um neurônio artificial, né? Complicado, né? Mas não, que aí vai chamar rede neural profunda, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Mas essa analogia aqui está bastante, essa descrição que eu extraí, está bastante clara aqui. Então, os neurônios, né,
cada neurônio aqui ele é conectado com os outros neurônios, que é o axon que faz essa conexão. Quando o número dessas camadas é maior que 2, a rede neural é assim formada, né, e chamada por rede neural profunda, DNN. E quanto mais conexões, mais as redes neurais vão ficando profundas e mais inteligente vai ficando. Então, esses modelos são geralmente chamados de modelo aprendizado profundo. Quanto mais neurônios, mais inteligente ela vai ficando. Então, aqui tem a biologia do neurônio e aqui tem um artificial neurônio. Então, os cientistas, né, eles criaram essa mesma analogia, né, utilizando aqui o input 1, input 2, input 3, input 4, né, o que é os dendritos, e aí fizeram os, os insights aqui e as funções de ativação, que ele vai chamar aqui, que é os núcleos, que vai fazer o processamento, e esse axônio que vai fazer a comunicação e saída dos output ou conectar com os outros neurônios, né, outro artificial neurônio, que vai ser recurso computacional. Então, imagine aqui que essa é uma analogia da rede neural. Então, os cientistas, é uma visão geral aqui que a gente está trabalhando, eles trouxeram uma visão geral da biologia do neurônio e ali criaram a inteligência artificial baseada nesse neurônio e aí começaram a criar algoritmos, utilizando matemática, utilizando, entre outros, pesquisas científicas na vida real para poder começar a criar essa rede neural. Então, basicamente, você vê aqui na descrição, é isso que se inicia a rede neural. Então, devido à lei de Moore, né, que você conhece aí, que afirma que o poder do processamento dos computadores dobrará a cada 2 anos. Agora estamos vivendo em uma época que os modelos de aprendizado profundo, com várias milhares de camadas que podem ser treinados em um período de tempo razoavelmente curto, a gente pode treinar esses neurônios, essas redes, tudo, esses algoritmos. E ao mesmo tempo, com o aumento exponencial do uso de dispositivos digitais em todos os lugares, essa pegada digital explodiu. Foi isso que deu o advento da IA. Então, com uma gama de gigantesca de dados que hoje tem na internet, a gente consegue, pegando essa inteligência artificial, passando todas as informações, processando essa gama de dados, a gente consegue ali gerar uma incrivelmente inteligência. E aí acaba que entrando nesse que explodiu, né? Aí no mercado. Então é isso que é um funcionamento aqui, é uma visão geral de uma IA, de uma rede neural. Para a gente aprofundar, a gente vai entrar aqui, certo? No núcleos, como funciona os algoritmos, como funciona o PyTorch atuando e como a gente consegue essa inteligência ativada. É um assunto bastante complexo, mas se você entender esse básico aqui, essa visão geral, no momento que você for analisar, não vai ter complicações. Porque, na verdade, se você for notar, a gente utiliza, já tem os provedores já prontos da nuvem. Gemini, Google, entre outros. Copiloto, e você só entra com texto, vídeo, e ele dá todas as informações. Mas como é uma pesquisa científica na área de ciência da computação, a gente vai aprofundar aqui as funções de ativação, entre outros. Então aqui a gente falou da lei de Moore, certo? Que é o avanço, né, do recurso computacional, e quanto mais avança, aí já fica mais inteligente. Aqui eu vou falar um pouco conforme a gente explicou que as redes neurais, ela tem algumas camadas. Essa camada aqui, eu vou dar um exemplo, que é a camada de polígono, certo? Então, o modelo das redes neurais, ela trabalha com conceitos matemáticos, geometrias, física, entre outros. Psicologia, todas as diversas áreas. O polígono, na verdade, é um diagrama aqui que mostra as camadas máximas, que talvez os tipos de camadas mais amplamente utilizados hoje nos algoritmos. O PyTorch utiliza também a camada de polígono. Que, na verdade, se você for ver o conceito matemático, são matrizes, né? Então, para uma IA realizar uma análise de informações que o computador só entende, né? Energia, circuitos eletrônicos, 0 ou 1, o computador
abstrai isso para a gente, mas aí por isso tem que ter escrever muito código, não tem como, tem que existir o código, tem que existir regras matemáticas, tem que existir, entre outros conceitos. Então aqui a gente tem uma matriz, um input que é uma entrada de dados, e esse algoritmo de Polygon, essa camada de Polygon ali, ela vai trabalhar e transformar a saída desse output num máximo de possíveis resoluções, ou na verdade, dos resultados mais possíveis. Então você tem que entender, voltando lá, vamos voltar aqui, eu sempre gosto de voltar, às vezes fica extenso assim, mas a gente tem que ter eu sempre gosto de complementar os assuntos para a gente ter uma visão um pouco no momento que a gente for utilizar o algoritmo. Existem as camadas, a gente trabalhando aqui nas camadas, certo? A camada de Polygon que a gente vai trabalhar, a gente vai falar por essas camadas também aqui. E essa camada aqui, ela de Polygon, ela trabalha até um algoritmo específico que faz esse processamento e esse output específico. Ok? Então aqui vai utilizar conceito de matrizes, entre outras matemáticas, esse algoritmo. Vamos lá também agora para entender aqui as arquiteturas de redes neurais. Na verdade, aqui agora já vai para arquiteturas que existem também. Tem as Perceptron, tem também LTS Network. E se você for ver aqui nas legendas, né, que o output cell são as entradas, essas são as camadas as covulacionais, certo? Que é o kernel que vai fazer todo o algoritmo. E depois vai ter um hard cell, né? Que, na verdade, são os processamentos, a análise. Cada camada ele vai estruturando melhor. E aí o output com a saída. Então, por exemplo, Perceptron é um algoritmo. É uma camada, né, de informação, de análise que a Deep Learning a IA faz. E aí transforma o resultado. Então, cada rede neural dessa aqui vai ter um trabalho para específico. Quanto mais profundo isso, melhor. E aí, cada aplicabilidade, cada rede neural dessa vai ter uma aplicabilidade específica, certo? Então, você vai entender que quando a gente utilizar o PyTorch, aqui a gente vai botar essa imagem aqui, a gente vai utilizar, por exemplo, eu quero usar o PyTorch com Perceptron. Então, você vai aplicar essa rede neural com o PyTorch para específico um processamento de imagem, um cálculo complexo, uma aprendizagem profunda. Posso utilizar o Perceptron. Eu quero agora extrair textos de PDF, traduções. Aí você pode utilizar o LSTMS Network, o algoritmo lá específico, a biblioteca tal do PyTorch, que a gente chama. Então, é esse mais ou menos que a gente precisa entender cada modelo ali, cada camada, como é que ela trabalha, depois de aplicar esse algoritmo. Então, essa imagem aqui é só para você ter essa visão. Então, o algoritmo existe a IA e o PyTorch tem todas essas bibliotecas aqui, a Perceptron, na verdade ali você pode utilizar, na verdade que isso é um conceito, né, específico, aí você pode utilizar o algoritmo ali. E agora, além dessas redes neurais, né, esse trabalho que eles podem fazer, existe a questão das funções de ativações. As funções de ativações, pessoal, na verdade nada menos, são conceitos matemáticos que conseguem também extrair verdadeiros, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu áudio, está funcionando. Tá. As funções de ativações, na verdade, ele vem com o objetivo, conceitos matemáticos, para começar a trabalhar ali que você pode extrair essas funções, consegue trazer determinadas verdades, determinados resultados, output ali para trabalhar em determinado análise de dados. Então, as funções de ativação utilizam muito matemática, certo? Algoritmo matemático. Então, assim, a gente pode adicionar exemplos aí de funções de ativação. Lembra aquele neurôniozinho lá? As funções de ativação, os modelos vão estar tudo aqui, ó. Esses modelos
esses modelos, essas funções de ativação vai estar aqui nesse centro aqui do núcleo, ok? Então, a gente vai dar continuidade dessa função de ativações no próximo vídeo.